Por isso eu digo e nunca deixo de dizer: ó Lula, você é uma bênção de Deus, os seus tempos voltou, é Lula! O projeto de Deus que deu certo, é Lula, o maior presidente da história do Brasil! Ah, Lula, onde é que você tá, Lula? O PT de Minas Gerais me dispensou a minha candidatura a deputado federal. Oh, vergonha, Lula! Porque você é um dos maiores líderes políticos da história deste país. Mas o seu partido destruiu o meu sonho, Lula. Um senhor simples vendedor de rua em Minas Gerais que do nada virou um dos personagens mais curiosos da internet brasileira. Conhecido como tio do biscoito, seu Valcir, ele ganhou fama reclamando do preço das coisas lá em 2021 e pedindo a volta do Lula à presidência. Desde então, o tio virou um verdadeiro fenômeno nas redes. Vídeos em supermercado, discussões sobre combustível, momentos constrangedores, zoações da internet, comparações de preços e até histórias envolvendo candidatura política e fake news sobre a sua própria morte. Mas a pergunta que muita gente faz é, afinal, quem é o tio do biscoito? Um apoiador político sincero ou ele é apenas um personagem que a própria internet acabou criando? No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar na história curiosa desse vendedor mineiro que virou meme nacional e entender como que um simples vídeo reclamando do preço das coisas acabou transformando o seu Valcir em um dos personagens mais improváveis das redes sociais. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Até hoje, não é tão fácil assim encontrar muitas informações sobre o famoso tio do biscoito. O que se sabe é que ele, além de ser petista declarado, ele se chama Valcir. É mineiro, nasceu em 1962 e ganha a vida vendendo comida na rua. E não é só biscoito não, tá? Ele também vende salgado, pão de queijo e outras coisinhas ali no improviso. Agora, tem um detalhe curioso. O seu Valcir, ele não é apenas petista. Pelo que parece, ele é praticamente o fã número 1 do Lula. É Lula, o maior presidente da história do Brasil! Lula! Ixi, que onda é essa, meu irmão? O tio do biscoito ele ganhou uma certa fama lá em 2021, quando o presidente do Brasil ainda era o Bolsonaro. Na época, ele acabou chamando a atenção de muita gente por causa de um vídeo que começou a circular na internet, onde aparecia reclamando do preço das coisas e no meio do desabafo pedia para o Lula voltar a ser presidente. O arroz, gente, já tá R$30. O óleo 10 conto. Oh, meu Deus. E a carne 50, gente. Como é que nós vamos fazer? Não tem condição isso mais não. Eu espero, gente, que Lula há de voltar. Volta, Lula, volta depressa, Lula. Porque isso aí, Lula, ele é muito ruim, Lula. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Ah, agora eu entendi! Dali em diante, o tio continuou postando nas próprias redes sociais e olha, se eu te disser que no começo ele era bem mais contido do que hoje, você acredita? Só que em certo momento ele começou a se exaltar um pouco mais na frente das câmeras. E quando isso aconteceu, quando ele percebeu que esse jeito rendia mais repercussão nas postagens, o seu Valcir, não é bobo nem nada, resolveu incorporar isso de uma vez por todas em seus vídeos, né? Todos os vídeos o bicho ficava maluco, só que de forma ali extremamente exagerada. A partir daí, como eu disse, né, todos os conteúdos passaram a seguir essa mesma linha. Por isso eu digo e nunca deixo de dizer: ó Lula, você é uma bênção de Deus, os seus tempos voltou, é Lula! Claro que teve gente que passou a curtir toda essa empolgação do tio do biscoito quando ele falava do 9 dedos, mas também apareceu quem achasse aquilo apenas cômico e outros que até hoje vivem dando hate nele. Eu sinceramente prefiro encarar toda essa vergonha alheia como puro entretenimento. E quando o Lulinha venceu então as eleições de 2022, aí não teve jeito, né? Aí o velho simplesmente ficou maluco. Foi Deus e o voto do povo, é Lula!
Desde que ficou conhecido, uma das marcas registradas do Tio do Biscoito são justamente as suas visitas ao supermercado. Seja para elogiar o Lula pelos preços incríveis que ele diz estar vendo, ou simplesmente para protagonizar alguma cena meio constrangedora. E a verdade é que muitas vezes, quase sempre, ele consegue juntar as duas coisas no mesmo vídeo. Um dos momentos que mais chamou a atenção na trajetória do Tio do Biscoito foi justamente essa insistência em comentar os preços das coisas, como se tudo estivesse melhor agora do que em 2021 e 2022. Isso, é claro, virou motivo de zoação na internet. Vários youtubers chegaram a fazer vídeos comparando os valores das duas épocas para poder expor o que consideram uma certa hipocrisia do senhor de idade. Porque lá em 2021 e 2022 ele aparecia reclamando do preço de tudo. Já agora parece que só falta beijar os pés do Lula, né? Mesmo com muita coisa custando ainda mais caro. Apesar de tentar convencer a si mesmo que as coisas melhoraram desde a eleição do seu ídolo, a verdade é que a vida dele não parece ter mudado muita coisa não. Como acontece com muitas figuras que viralizam do nada, em certo momento começou a circular até notícia de que o Tio do Biscoito teria morrido enquanto gravava um vídeo no mercado, mas no fim das contas não passou de uma fake news. O Tio do Biscoito ele continuou firme, seguindo com seus vídeos, elevando ainda mais a moral do seu projeto de Deus, que deu certo. O projeto de Deus que deu certo é Lula, o maior presidente da história do Brasil. Teve também aquele vídeo em que ele aparece falando do preço do combustível, só que pouco tempo depois surge outro registro mostrando o carro dele sem gasolina e ele pedindo ajuda para empurrar. E o melhor é um cara que passa na hora e solta um faz o L. Aí, primo, ó o Baianinho aí, faz o L, Baianinho. Faz o L! Mas olha, o Tio do Biscoito ele não deixou barato não, tá? Logo depois ele apareceu com um novo vídeo resposta. Passou um lá do Coisa Ruim, né? Filmou a Belina e fez um vídeo e lançou pra cidade afora aí. Eu quero dizer a esse aí que ele faz parte de Coisa Ruim, falando faz o L. O L de Lula é alegria, é felicidade. E vocês sabiam que o Tio do Biscoito ele chegou a tentar se candidatar a deputado federal? Pois é, né? Mas pelo que saiu na época, nem o próprio PT deixou a coisa aí pra frente. Ah, Lula, onde é que você tá, Lula? O PT de Minas Gerais me dispensou a minha candidatura a deputado federal pelo telefone, Lula. Oh, vergonha, Lula! Ser barrado pelo próprio partido que ele tanto defende já foi curioso por si só. E esse episódio acabou sendo uma das poucas vezes em que ele apareceu realmente irritado, justamente com o seu amado Lula. Inclusive, isso acabou meio que virando uma saga, né? O Tio do Biscoito ele apareceu no YouTube contando todo esse drama que ele viveu. Uma galera ironizou os atos do tio, dizendo que na época ruim ele reclamava, mas tinha carro e dente. E agora, nem isso ele tem mais. Você acha isso bonito, cara? Um cara sem dente e ainda negro. E ao longo dos anos chegaram a aparecer até algumas vaquinhas pro Tio do Biscoito. Sinceramente, eu não acredito que tenha sido ele mesmo quem criou, até porque ele nunca colocou link disso nas próprias redes sociais. Pode ser simplesmente alguém tentando se aproveitar da situação, né? Mas enfim, fica aqui só o registro disso mesmo. Outra coisa que aconteceu foi que um sujeito bem revoltado acabou encontrando o seu Valcir na rua e começou a criticá-lo com bastante agressividade. Como eu disse antes, muita gente encara o Tio do Biscoito mais como um entretenimento, então aquela zoada básica até faz parte da internet. O problema é quando a pessoa passa do limite, né? E nesse caso o cara realmente partiu para ignorância, humilhando o Tio do Biscoito. Levou tudo pro pessoal, né? Tudo que o tio fala aí nos vídeos e começou a esculachar o velho ali na rua. O curioso é que o tio ele ficou quietinho o tempo todo, não respondeu, não discutiu, só ficou mexendo no celular, não dá para saber se ele ficou com medo, se ele decidiu ignorar de propósito ou se simplesmente na vida real ele é muito mais tranquilo do que aparenta nas redes sociais, né? Sei lá, tava sem paciência para confusão. Tal de Tio do Biscoito, ô lixo desgraçado. Lixo desgraçado, essa é a pior escória do mundo, é isso aí, ó. Olha aí com essa cara, filho do Lula, arregaçado. Arregaçando o Brasil, essa desgraça, e uns filhos da...
Fica lá, é Lula, cara. Eu queria te encontrar, você sabia? Queria te encontrar. Grita aí, é Lula. Eu até deixei sua cara de porrada. Lixo desgraçado. O fato é que mesmo com o cara falando até em bater nele, o tio se manteve calmo, na dele, né? No fim das contas, não aconteceu nada. Pra vocês verem, né? A vida do cara não parece ter melhorado muito com o Lula e ele ainda acaba lidando com as consequências desse apoio tão massivo ao PT. Mesmo assim, até hoje, o tio do Biscoito ele continua postando vídeos no TikTok, no Instagram, onde ainda mantém um número bem significativo de seguidores. Ele continua postando naquele mesmo estilo de sempre, elogiando Lula, comentando os preços que, apesar de absurdos para muita gente, na cabeça deles estão ótimos e, é claro, segue fazendo ali as suas vendinhas. É até meio complicado acompanhar as atualizações do tio do Biscoito porque o perfil dele é ativo, mas ele vive repostando os próprios vídeos, aí acaba ficando meio confuso de entender o que é novo e o que já é antigo. De vez em quando, e ultimamente isso tem até acontecido com certa frequência, ele aparece num posto de combustível lá em Minas e a moça que grava os vídeos costuma falar a data e o dia. Foi assim em fevereiro deste ano e também há poucos dias já agora em março. E como de costume, ele surgiu novamente comentando o preço do combustível. Os postos de combustível caiu tudo. Se não fosse Lula, a gasolina era 10 e tanto. O óleo diesel era mais de 10, o etanol era mais de 6. Caiu tudo porque Lula... E o frentista, inclusive, estava lá rachando o bico. Enfim, parece que muita gente já enjoou um pouco do conteúdo dele, mas com as eleições chegando aí novamente, quem sabe não aparece também um público novo acompanhando o tio do Biscoito. No fim das contas, talvez a melhor forma de encarar o tio do Biscoito seja justamente como aquilo que ele acabou se tornando na internet. Um personagem, um meme, um tipo de entretenimento que surgiu espontaneamente nas redes. Levar tudo o que ele fala ao pé da letra ou se revoltar de verdade com aquilo não faz muito sentido, tá? A própria internet já mostrou várias vezes que figuras assim existem mais pelo lado curioso, engraçado ou até constrangedor das situações que criam. E talvez seja por isso que tanta gente acompanha os vídeos dele até hoje, não necessariamente por concordar com o que ele diz, mas porque aquilo virou chacota, virou meme, virou risada. Então, no fim, talvez a melhor postura seja só assistir, dar risada quando for o caso, seguir a vida, né? Porque reagir com ódio ou partir para humilhação, como aquele homem, né, que o abordou na rua fez, acaba dizendo muito mais sobre quem ataca do que sobre o próprio tio do Biscoito. Mas e aí, comenta aqui embaixo se você conhecia um pouquinho da história e da trajetória desse personagem aqui das redes sociais, da internet, né? Seria muito bacana, eu já falei isso outras vezes, inclusive, um podcast com o tio do Biscoito. Eu gostaria muito de ouvir a história de vida dele e entender um pouquinho mais sobre esse personagem da internet, tá? E cara, seria muito top. Eu com certeza faria um podcast com o tio do Biscoito. Comenta aqui o que você acha disso. Até o próximo vídeo. Tchau.